Oi, eu sou o Cauju e chegamos ao terceiro filme da nossa saga Seijinho. Vamos ver o que o Divo tem a dizer sobre um dos maiores triângulos amorosos do cinema. Vou tecer comentários sobre poliamor. Aguardem. Hoje nós iremos analisar Eclipse, o terceiro filme Vamos da analisar. saga Crepúsculo, o filme mais corno de toda a saga. Esse é o filme que me fez perceber que a monogamia tá errada e a poligamia tá mais errada ainda. Enfim, não vamos enrolar muito, vamos analisar essa difícil obra cinematográfica. O filme começa com Edward insistindo muito para que a Bella se case com ele e a Bella dizendo que não porque ela é muito jovem para se comprometer dessa forma. Mas É aquela coisa, diz que sim, agora diz que não. Vamos se decidir, Dona Bella Swan. não é tão jovem assim, aparentemente, pra decidir passar o resto da vida dela como vampira. A Bella tá 100% preparada pra abdicar de família, de amigos, abdicar de toda a vida humana dela, mas não tá pronta ainda pra abdicar da vida de solteira dela. E pra Gente, é uma coisa assim a se pensar, né? A Bella tava disposta a realmente abrir mão de tudo. Tudo pra se tornar vampira. Vou julgar muito? Não vou, né? Porque você ser praticamente imortal. Ficar belíssima, sem nenhum poro. Parece que tá maquiado o dia todo. Que nem eu tô usando aqui, talvez eu tenha exagerado um pouco no blush, um patati patatá. É sobre isso. não se lembra, no último filme o Edward disse que ele só vai transformar a Bella em vampira se ela aceitar se casar com ele. O cara tá usando o casamento como moeda de troca. E não foi assim durante tanto tempo. Em alguns casos até hoje. Exatamente por isso que ele é virgem com 104 anos de idade. E se você parar pra pensar, ele é um cara de 104 anos que tá chantageando uma pessoa de 17 anos a se casar com ele pra dar imortalidade pra ela. Meio esquisito. O dono da van é casado? É com uma novinha? É, deve ser então. Just marry me. I can't. I have to be back at 4. Então a Bella volta cedo pra casa porque ela tá de castigo. E aí o pai dela diz que ela pode sair do castigo se ela aceitar conversar um pouco com Jacob, porque ele tá muito triste desde que ela tomou a decisão de se tornar uma vampira. E como o Jacob... O Charlie é Team Jacob, a gente sabe, né? Tanto Team Jacob que o pessoal fez aquela fanfic que eu comentei. Gente, eu queria achar essa fanfic. Eu queria muito, muita gente pediu, né, o link. Ai, gente, eu queria ter, não vou mentir. Mas um comentário sobre o Charlie. Ele parece ser um pai bem de boa, né? Ele faz uma pergunta, se ela não responde também. Ele deixa ela, né, ter o tempo dela, o espaço dela. Quando ela foi pra Fox, ele ficou muito feliz. Eu não sei o que aconteceu, se ele ia visitar, se ele não ia, ou se provavelmente ele pagava uma pensão, né? Não fazia que nem esses jogadores de futebol. Tenho certeza que o Charlie não seria capaz disso. não tá respondendo mais as mensagens dela, ela decide vê-lo pessoalmente, só que o Edward simplesmente quebra o carro dela. Que merda é essa, Eduardo? Coisa Os de namorado ciúmes. tóxico, maluco. E burro também, porque quando o carro da Bella quebra, quem conserta é o Jacob. Então não adianta se ficar quebrando as coisas. É verdade. Daí na escola, a Bella tá conversando com os amigos insuportáveis. Quem decidiu colocar esse cabelo nesse menino? Achei uma vibe Backstreet Boys, mas ficou horroroso. E aí tem o Eric também, que tá com aquele penteado um pouco mais assim... Restart. Eu tô falando um negócio de rock, mas eu tô falando de emos. dela, que é um grande mistério da humanidade, por que ela conversa ainda com esse pessoal. Enfim, enquanto eles estão conversando, a Alice tem uma visão do futuro em que ela vê a Victoria voltando para Forks, procurando a Bella. Mas ninguém conta sobre essa visão pra Bella, porque essa menina não pode ver uma única oportunidade de morrer que ela agarra com todas as forças dela. Então, o jeitinho Edward da acha Bella. que essa é uma boa oportunidade pra sugerir a Bella que ela visite a mãe dela. Gente, é esse filme que a Kristen tá usando a peruca, né? É, dá pra ver que esse cabelo não é dela. Foi na época que ela fez aquele filme do Cherry Bomb, que eu esqueci o nome da bomba. Da banda. Lá na Flórida uma última vez antes dela se tornar uma vampira. Enquanto a Bella tá com Edward lá na Flórida, os Cullen tentam pegar a Victoria, mas ela consegue escapar tanto dos vampiros como dos lobos. A competência juntou as duas raças e não pegaram uma. Quando a Bella volta pra Forks, o Jacob conta pra ela que a Victoria esteve por ali procurando por ela, querendo matar ela. E a Bella fica muito brava com o Edward por ter escondido isso dela. E aí ela simplesmente... É, gente, realmente uma coisa que você não deve esconder, né? Tem uma pessoa tentando te matar e o seu parceiro não te avisa isso? decide subir na garupa do Jacob e ir embora, sendo que ela nem sabe pra onde ele tá indo. A cara do Jacob é uma coisa assim, deboche. Deboche. Ninguém te ofereceu carona, dá pra você parar de subir na garupa dos outros? Daí eles vão pra casa do Sam e lá o Jacob explica pra Bella o que é... Eu não aguento esses bandos de twinkzinha. Tem uns mais bombadinhos. Pulando, alegre, todos juntos. Aí são lobos ou gazelas? imprinting, que é a coisa mais absurda
absurda que tem nessa saga Crepúsculo. Se tem uma coisa completamente desnecessária nesse universo é o imprinting, porque infelizmente imprinting não tem nada a ver com impressora, eles não se transformam numa Epson quando eles entram na puberdade, e imprinting também não tem nada a ver com o fenômeno de você apertar Epson 320K ABCDI. duas tetinhas de uma pessoa pra tirar um print dela. Infelizmente é algo É o quê? mais sinistro do que isso. Imprinting é um fenômeno que acontece com alguns lobos quando eles batem o olho na alma gêmea deles. Eles sentem uma conexão muito forte e aquela pessoa passa a se tornar a razão da existência daquele lobo. Isso seria muito tranquilo se o imprint não fosse um grande arrombado doentio. É uma coisa muito imposta, essa coisa do você ter que achar sua alma gêmea, que vocês vão ser felizes pra sempre, que vai ser tudo bonito, que vai ser flores. Que relacionamento é só flores? Nenhum relacionamento é só flores, mesmo se você tiver encontrado essa tal alma gêmea. Eles explicam o que aconteceu é que o Sam tava namorando uma moça e aí ele deu imprinting na prima dela. E aí ele terminou com a menina pra ficar com a prima dela. E o Dentro do universo, a história dela é triste. Tirando assim do universo, porque né, o imprint não existe. Doentio. nem é o pior do imprinting. Tem um imprinting que é muito pior, mas vou deixar pra análise do próximo filme da saga Crepúsculo. Muito a Um se negócio comentar. meio criminoso. Enfim, a sexualidade dos lobos é um negócio completamente esquisito e maluco e é muito pouco discutido isso nos filmes. E eu tenho muitas perguntas a respeito disso. Por exemplo, os lobos, eles se reproduzem na forma humana ou na forma cachorro? Melhor nem imaginar. Melhor nem imaginar. Deixa abaixo. Outra coisa, os lobos, eles vão pro puteiro ou pro canil? Que talvez eu não queira Ai, meu Deus, a putaria no canil. saber a resposta disso também. E aí o Jacob fica revoltado quando a Bella reafirma Gente, era tão difícil colocar uma peruca que preste. Essa peruca tá um pouco estranha. que ela quer sim se tornar uma vampira e ela não vai mudar de ideia. Better you really be dead than one of them. Olha, eu também acho que ela preferia morrer, inclusive tentativas não faltaram, mas É uma fala pesada pra alguém que você fala que gosta, que você fala que ama, que sente uma ligação muito forte. Você chega e fala que você prefere que ela esteja morta? São amores. como ela não conseguiu, o vampirismo é a única saída mais próxima disso. Momentos antes da Bella voltar pra casa, um vampiro chamado Riley entra na casa dela e fica tentando beijar o pai dela. Eu também tentaria, não vou mentir. Mentira, gente, não façam isso. Acho que dá uma vontadinha. Recentemente, esse vampiro curte um daddy, sei lá. E realmente, Eu curto. policial que tem bigodinho tem um pouco dessa vibe de quem beija rapazes. Policial que tem bigodinho tem um pouco dessa vibe de quem beija rapazes. E o Seijinho se entregando. Ele é hétero, bi. Olha, eu querendo saber uma coisa que não é da minha conta. Gente, sexualidade dos outros não é da sua conta. A não ser que ele fale, né? Às vezes a gente pode estar pensando sobre. Não verbalize. E coincidentemente, o Charlie, o pai da Bella, também tá obcecado com o Riley, porque ele desapareceu há um ano atrás, quando ele virou um vampiro, e o pai da Bella tá tentando achar ele a todo custo. Eles foram feitos um pro outro, e esse romance acho que é muito mais interessante que qualquer outro romance que tem nessa saga. Será que tem fanfic deles? Depois eu vou procurar sobre o fanfic deles. Essa pode ser que eu tenha o link. Stephanie Meyer, por que você não aproveitou isso? Romance do Charlie com Riley. E o Edward sente o cheiro desse Ele é vampiro que ótimo. entrou na casa da Bella e ele alerta a família Cullen. Então eles decidem se fortalecerem porque as coisas estão ficando meio perigosas. Porque tem a ameaça da Victoria, agora tem a ameaça desse vampiro Riley, que eles não sabem o que ele quer. E também tá nascendo muito vampiro lá em Seattle, que fica perto de Forks. Ah, e os pra lobos isso, todos, a Bella né? fica sob a proteção dos lobos, enquanto os Cullen vão pra floresta comer viado pra ficar forte. Eles vão pra o quê? A Bella se senta à fogueira junto com os lobos para escutar a história de como eles conheceram os vampiros. Isso foi muito tempo atrás, quando a aldeia deles tinha sido atacada por uma vampira que veio para se vingar porque os lobos mataram um vampiro que ela amava. E eles teriam sido massacrados por essa vampira se não fosse pelo ato corajoso de uma mulher que salvou a aldeia inteira. Ela se sacrificou, ela se apunhalou para sair Guerreira. sangue e o cheiro do sangue distrai momentaneamente a vampira. E aí o
o maridão dela foi lá e matou a vampira. Só que isso tudo foi um grande exagero Ela não podia só ter cortado a mão, assim, ó, tic, fazer a Bela com o papel? dela, não precisava se matar, era só fazer um cortinho que já resolvia. Eu não entendo por que todo mundo nessa saga tem tão pouco apego à própria vida. E também nada disso teria acontecido se os lobos fossem crossfiteiros nessa época. Numa tarde, o Jacob tenta novamente convencer a Bella a permanecer humana. Ele diz que se Ele ela tenta. escolhesse ele ao invés do Eddard, ela poderia continuar humana, ela não ia precisar se afastar da família, não ia precisar se afastar dos amigos, sendo que se afastar dos amigos dela é exatamente um dos maiores bônus dela virar vampiro. Tá, tudo bem, ela ia ter todas essas vantagens, mas ela tem um sentimento forte por você, que é o principal. E convencido de que a Bella tá apaixonada por ele, não sei da onde que ele tirou essa conclusão. Fonte. Fonte. Não foi preciso. Jacob vai lá e dá um beijo nela, só que ela não gosta nem um pouco. E aí, ela dá um soco nele. Só que o Jacob... Nossa, nessa hora dá pra ver muito que é uma peruca, gente. Dá pra ver muito que é uma peruca. ou é muito duro, ou a Bella tá com osteoporose, porque ela quebra a mão dela. De volta à casa do Ela pode estar de osteoporose, é verdade. Cullen, a Bella escuta a história da Rosalie, que é uma história muito triste e deprimente, eu nem vou contar aqui. Não é a história da Rosalie, não. É pesada, é triste, mas pelo menos ela encontrou o Emmett, né? Que é um bobalhão, mas é um bobalhão do bem, né? A única coisa, assim, que peca é que ela queria muito ser mãe, né? Passar pelo processo da gestação, a experiência lá do outro vídeo. Gente, veja o meu vídeo de After. E como ela é vampira, isso não é possível, né? Quero depressão na minha saga de vampiro que brilha. Daí chega o dia da formatura da turma da Bella. E vamos falar, amarelo, esse amarelo é horroroso. Quem decidiu que ia ser amarelo? Não. E essa data é muito importante pra ela por dois principais motivos. Primeiro, que ela combinou que depois da formatura ela finalmente se tornaria uma vampira. E segundo e mais importante, porque ela nunca mais vai precisar ver os amigos dela. Seijinho, mas você vai ficar Glória. reclamando dos amigos da Bella o resto da saga? Sim. Mas durante a festa de formatura, a Alice tem uma visão do futuro. A Alice tá uma gracinha com aquela faixinha ali. Essa mulher é linda demais, gente. Não, né? Qual ela observa o Riley liderando um exército de vampiros recém-nascidos que estão todos cheirando uma calcinha usada da Bella. Então os lobos e os Cullen fazem uma aliança temporária para lidar com esse exército de vampiros recém-nascidos que estão chegando na cidade. Porque é durante esses primeiros meses de transformação que o vampiro tá no auge do seu poder. Para conseguir impedir um exército de vampiros recém-nascidos, eles treinam junto com o Jasper, que é um especialista em matar... Esse cabelo do Jasper eu também não gosto. Ah, e tá uma coisa, Bruno Surfistinho. Não gosto. Recém-nascido por algum motivo. Ela trabalhava numa clínica de aborto pra conseguir matar recém-nascido. Pelo amor de Deus. A clínica de aborto, não. Eu também não sei por que eles precisam lutar, sendo que o Jasper tem o poder de controlar a emoção dos outros. Era só ele simplesmente dar depressão pra todo mundo. É um ponto, mas eu acho que, né, muitas pessoas, é um exército, né? Eles decidem fazer com que o Jacob carregue a Bella de volta pra casa porque o cheiro dele é muito repulsivo pros vampiros. E aí eles não iam conseguir farejar o cheiro da Bella. You can love more than one person at a time. Do nada tá só o Jacob esfregando assim a axila. Quem aí tem fetiche em axilas? Tem muita gente que tem. Quando que o Jacob virou o cara insuportável do poliamor? Nesse filme ele tá insuportável. Eu queria dar soco na cara dele várias vezes. A gente muda as pessoas. Why don't you get remarried after Mom? Cara, e é provavelmente que ele tá apaixonado pelo Riley. E ele nem sabe disso, porque aqui vai a minha teoria. No primeiro filme, o Edward ficava observando a Bella dormir. E aí a Bella começou a ter sonhos com o Edward. E o Riley faz exatamente a mesma coisa. Os sonhos com molhados Charlie. com o Ele Riley. fica observando ele dormir. Então o Charlie provavelmente tá sonhando com o Riley. E quando ele está acordado, ele fica encarando o cartaz de desaparecido do Riley. Isso é muito lindo e gay. Oh my God, Dad. E gay. Também com essas roupas, né, querida? Vamos colocar
colocar um cropped, né? E A reage. Isabela tenta E realizar reage. o ato sexual com o Eduardo, mas ele é um rapaz muito tradicional que só quer fazer sexo depois do casamento. E logo em seguida ele Gente, essa menina sofre pra dar pepeca, meu Deus do céu, é tanta burocracia, é tanto termo que ela tem que assinar, 30 mil páginas. Pelo amor de Deus, ela só quer, né, um chamego. Vamos dar um chamego pra Bela. aproveita a oportunidade para fazer um pedido de casamento oficial com aliança e tudo pra Bela. E obviamente ela aceita porque a Bela não aguenta mais a vontade de dar. Ela tá igualzinho aqueles jovens da igreja que casa cedo só porque quer transar com a Jogou fatos que realmente acontece. aprovação divina. No dia seguinte, o Jacob carrega a Isabela até o topo da montanha, onde o Eduardo já está lá esperando por ela com uma barraquinha que ele mesmo armou. O Carlão carregando a menina nos braços e o corno do noivo dela lá em cima na montanha armando barraquinha. Mas todos Outras barracas serão armadas também. eles, incluindo a própria Isabela, se esqueceram do fato de que um ser humano não consegue sobreviver ao frio do topo de uma montanha Como que eles não pensaram nisso, né? sem estar devidamente equipado para isso. Inclusive, aconteceu uma coisa parecida no começo desse ano, em que um coach levou 32 pessoas para subir uma montanha, quase que todo mundo morreu de hipotermia. E é Gente, olha a responsabilidade de um Aderbal desses. As pessoas tinham todo o preparo, eles tinham todos os equipamentos. Coach foi um dos piores erros da humanidade. É gente que não tem noção nenhuma dando pitaco na vida dos outros. impressionante que num grupo de 33 pessoas, ninguém assistiu o Crepúsculo para saber que isso seria uma péssima ideia. Ó, se tivesse um pouquinho de cultura pop, Isso teria acontecido se pelo menos uma pessoa tivesse assistido o eclipse. E essa é a cena mais patética que eu já vi na minha vida. Pra Bella não morrer congelada, o Jacob fica de conchinha com ela pra esquentar com a barraca armada. ela, porque o corpo dele é muito quente. E eu sei que é pela sobrevivência, mas não deixa de ser uma cena muito tosca. A Isabela morrendo de hipotermia, um maluco sem camisa de conchinha com ela, tendo E fazendo cara de deboche, porque o Jacob é debochado, viu, menino? vários pensamentos eróticos, e o Edward escutando todo. Então vou aproveitar esse momento aqui dessa cena pra falar sobre poliamor. Ai, Cauju, você é uma pessoa contra o poliamor? Não, de jeito maneiras, não sou. Acho uma filosofia muito bonita. Mas, como ela é aplicada hoje pela maioria das pessoas que se dizem adeptas ao poliamor, se você é uma pessoa, você tem responsabilidade. Então quer dizer que você no poliamor, você tem que ter responsabilidade com todas as pessoas que estão envolvidos nesse relacionamento. As pessoas estão confundindo a filosofia do poliamor com libertinagem, sem responsabilidade por ninguém. Aí eu acho que o poliamor se torna uma grande desculpa pra você ser uma grande safada. Aí depois você fala, ai não, a gente não deu certo porque eu era adepto ao poliamor, mas ele ficava com ciúmes, sendo que a pessoa não teve responsabilidade nenhuma, sabe? Esse é meu problema com poliamor. A filosofia, gosto. Toda a sociedade foi construída e continua alimentando essa ideia de família tradicional, um casal, uma coisa monogâmica. Se a cultura toda gira em torno disso, é difícil ver com outros olhos outros tipos de amor, né? Mas eu espero que a gente se desconstrua com responsabilidade, né? Vamos voltar ao sofrimento do Edward. Esses pensamentos. É simplesmente muito constrangedor isso tudo, e às vezes a gente precisa avaliar se a sobrevivência realmente vale tanto a pena assim. Porque vale lembrar que no Titanic aconteceu uma coisa muito parecida, que a Rose ficou lá boiando em cima de uma placa de metal e o Leonardo DiCaprio tomou a decisão de simplesmente morrer congelado. Falou, não, cara, às vezes a sobrevivência E aquela coisa, cabia os dois em cima ali, hein? Faz uma conchinha glacial. não vale tanto a pena assim. E a Isabela é uma pessoa que sabe muito bem disso. E nada disso teria acontecido se o Edward já tivesse transformado a Isabela em vampira. Daí na manhã seguinte, o Jacob finalmente descobre que o Edward e a Bella estão noivos e ele fica completamente descontrolado. No, just Jake, stay. E mesmo a Bella falando com ele no idioma dele, igual um cachorro, o Jacob tá muito nervoso pra conseguir escutar alguma coisa. E aí ele começa a ameaçar se matar só porque a menina tá noiva. E a única saída que a Bella encontra é pedir para que o Jacob dê um beijo nela na boca. Um negócio bem Doentio, né? E eu não tô falando doentio da parte da Bella, porque foi um recurso pra salvar a vida dele. Mas eu tô falando doentio na parte dele ter, né, ir lá do beijado. esquisito. Tipo, ah não, cara, eu vou me matar. Falo, ah, para, né, meu? Gostosão desse
desse jeito, querendo se matar. Vem cá, não. Cara, mas é muito baixo isso, né? Gente que ameaça se matar só pra conseguir alguma coisa do outro. Se alguém fizesse isso comigo, eu obviamente iria atender às exigências da pessoa pra eu salvar a vida dela, mas só pra eu mesmo poder matar ela depois. Um cara chantageou Vou anotar essa no meu livrinho, no meu Death Note. ela a se casar com ele e outro chantageia ameaçando a se matar. E o Jacob ainda quer que ela forme um trisal com esses dois doentes. A poligamia nesse caso seria o pior cenário possível. Gente, é um trisal que, nossa, seria muito difícil dar certo, né? Aquela coisa uma semana com o outro. E o Edward, de novo, ele fica escutando todos os pensamentos do Jacob enquanto ele fica beijando a noiva dele. Como que o Edward, namorado complicado. tóxico que quebra o carro da menina pra ela não ver o Jacob, deixou uma coisa dessa acontecer? Parabéns pro Ele sabe que se ele fosse lá e fizesse tudo que ele quer fazer com o Jacob, a Bella nunca ia perdoar ele. Edward, que conseguiu ser corno em 48 horas de noivado. Então Jacob volta a ser feliz e ele vai até a Nossa, eu nunca tinha visto. Ele quebra o pescoço do outro no socão. Crack! floresta onde está acontecendo a batalha entre os vampiros recém-nascidos e os Cullen. E com a ajuda dos lobos, eles vencem facilmente os vampiros recém-nascidos, mas a babado. Victoria e o Riley aproveitam essa oportunidade para ir até onde está o Eduardo e a Isabela. E quando o Edward tá em apuros, a Bella faz aquele esqueminha de se cortar Foi mais esperto que, né? A dona lá, a dona original, como é que é o nome dela, gente? Eu não sei o nome. Da tribo da água. pra fazer o cheiro do sangue dela distrair os vampiros, igual a moça da lenda que se matou É, pra fazer exatamente. exatamente a mesma coisa. Parabéns, Bella, por ter conseguido preservar sua vida pela primeira vez em toda essa saga. É verdade. Com isso, o Eduardo consegue vencer a luta, espanca a Victoria, arranca a cabeça dela e bota fogo no corpo. E no final da batalha contra os vampiros recém-nascidos, o Jacob é ferido gravemente e tem que ser levado às não pressas lembrava pra disso casa, não. porque a Alice viu que os Volturi, os vampiros do mal, estavam chegando ali. Só que quando eles chegam ali, eles não fazem nada demais. Olha a pose da pomposa ali, a última, na esquerda. Olha a pose de garote. Eu amei. Eles só matam uma criança e vão embora. Queria tanto que eles deixassem ela. Ia ser mais uma colenzinha. Stephanie, eu nunca vou te perdoar por essa cena. Todo mundo vive feliz pra sempre. E é assim que termina Eclipse. E é engraçado que nesse filme o Edward é um namorado muito ruim, muito ciumento, quando ele vai lá e quebra o carro dela pra ela não ver o... Tem hora que ele é muito ciumento, tem hora que, nossa, eu preciso deixar isso passar pra eu já não perder o amor da minha vida. Porque, né, vamos voltar ao conceito de achar que há almas gêmeas e afins. Carne e unha, alma gêmea. Mas depois ele tá muito de boa, que o cara beijou ela, teve vários pensamentos eróticos abraçando ela. E o Jacob é um cara insuportável esse filme inteiro. Ele Eu não sei como na época as pessoas se sentiam super atraídas pelo Jacob. É pelo corpo mesmo. O Jacob é insuportável, não tem como tancar. Só se for no tanquinho. aquele cara inconveniente que fica propondo É. uma aventura a 3 com você e sua namorada. Ele só faz parte da galera mais chata que tem, a galera do CrossFit e a galera do poliamor. Só falta ele cursar direito. Tem uma galerinha do poliamor, que não vamos generalizar, mas tem um pessoal muito chato. Ele se acha uma nova raça de ser humano completamente evoluído. E geralmente esses que se acham super evoluídos são os que praticam o poliamor de maneira irresponsável. Agora. Enfim, essa foi a análise de Eclipse. Eu estou bastante empolgado para analisar o próximo filme da saga Crepúsculo, que é um Estamos. filme completamente absurdo. E é isso aí, pessoal. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre poliamor, sobre relacionamento aberto. Eu estou aberto para ouvir e dar pitaco, porque gosto de dar pitaco. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Beijo!